Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silva e neste momento estou aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus com os amados irmãos. Amém? Antes eu gostaria que você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve no canal para estar ajudando, apoiando o canal aí à frente, certo? Veja bem, vamos meditar neste momento no livro de Tiago, capítulo por número 1, versículo por número 22, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Irmãos, é isso mesmo. Olha só que palavra objetiva. Ela é clara. Ela diz o seguinte: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Vamos abordar o seguinte. Veja bem, quantos de nós não já se sentimos enganados por alguém, né? Quantos de nós não já se sentimos enganados, né, por ser mal representado, até mesmo por um partido político, né, ou por alguém que nós confiava? Não é verdade? Mas a Bíblia é clara, ela diz: sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois bem, aqui nós entendemos que tem pessoas sendo enganadas por elas mesmas. Observe, né? Tem pessoas sendo enganadas por elas mesmas, uma vez que a pessoa vai, né, para a igreja, né, ou para um templo, apenas para ouvir a palavra. Não é isso? A Bíblia está abordando nesse ponto. Nós não devemos apenas só ouvir, devemos ouvir, claro, mas devemos também colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Porque senão se torna em vão o que ouvimos. E isso acaba trazendo para nós enganação. Irmão, você já parou para pensar que muitas das vezes você mesmo se enganou? Observe, já parou para pensar que muitas das vezes a própria pessoa se engana, né? Ou deixa com que ela engana ela mesma ou a ele mesmo? Esse é o ponto principal dessa meditação neste momento. Nós devemos entender que ouvir a palavra de Deus, consequentemente, nós devemos ser levados à obediência da mesma. Deus não quer apenas telespectadores, né? Deus não quer apenas pessoas para ouvir, Deus quer pessoas dispostas a ouvir e colocar em prática o que está ouvindo. Principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias que tantas enganações têm surgido, né? Tantos enganadores têm surgido, né, no nosso meio, né, no meio evangélico. Quantas pessoas têm pregado heresias e têm ensinado heresias, né? Têm levado o povo ao erro, como está escrito na palavra, têm levado o povo a errar, não é isso? Não já basta os dias tão difíceis, né, que nós estamos vivendo. Imagina a pessoa se permitir ser enganada por ela mesma. Então, muito cuidado você, querido, que tem ido à igreja, tem ido ao templo. Não vá simplesmente só por ouvir, porque você acabará se enganando a si mesmo. Vá com propósito. Eu vou para a igreja hoje ouvir a palavra da parte de Deus e, consequentemente, disposto a obedecer aquilo que eu estou ouvindo da parte do Senhor. O próprio Jesus, ele diz em parábola no livro de Mateus o seguinte: olha, um homem que ouve a minha palavra e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os vendavais, vêm os temporais, mas aquela casa continua firme, porque ouviu e praticou. Mas grande será o tombo daquela casa, daquele que ouviu a palavra de Deus e não colocou em prática. A casa se tornou vulnerável. Então, não mantenha a sua estrutura vulnerável, não, querido. Uma vez que você vai à igreja só ouvir a palavra e não passa disso, né? Porque tem pessoas que infelizmente não passam disso, né? Passa dias e dias, vai várias vezes na igreja, várias vezes no templo, mas não passa disso, de só ouvir e continuar da mesma forma. Aí fica a pessoa vulnerável, qualquer coisa a pessoa se abala, qualquer situação a pessoa diz: eu não quero mais saber de ser crente, qualquer coisinha que acontece na sua vida quer sair logo da igreja, quer abandonar o barco. São pessoas que estão apenas para ouvir.
E isso traz consequência, a pessoa fica vulnerável. Então tem que ouvir a palavra e colocar em prática para se tornar firme, para ter uma base firme, para estar de fato alicerçado em Jesus Cristo. É necessário ouvir a palavra e obedecer, porque uma vez que nós ouvimos, consequentemente ela vai nos direcionar à obediência. Agora, uma vez que nós não ouvimos, aí nós estamos ali não vou dizer todo direito, porque ninguém tem direito para errar, né? O erro já é condenado por Deus, não é isso? Mas a pessoa está ali praticamente inocente em alguma coisa e acaba cometendo um erro, né? Uma falha. Mas quando a pessoa já é instruída, ouvindo a palavra, a própria palavra direciona esta pessoa à obediência. Então, uma vez que essa pessoa não quer obedecer, uma vez que foi direcionada à obediência, ela permitiu ser enganado ou ser enganada. Você está entendendo? Essa é a consequência. Então, o correto é, entenda, e ouvir, porque é necessário ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, botar em prática o que ouviu. Então, depois dessa lição, depois desse aprendizado neste momento, você que tem ouvido a palavra de Deus, eu creio que você vai pensar 2 vezes antes de querer apenas só ouvir a palavra. Uma vez que você ouviu uma instrução da parte de Deus, seja ela direcionada por um líder espiritual, por um pastor, por um presbítero, por um obreiro, né, ou você mesmo ali meditando na palavra de Deus na sua casa, uma vez que você ouvir a voz de Deus, deixa a voz do Senhor, a instrução do Senhor te direcionar à obediência. Porque a própria palavra de Deus diz que o rei Saul, ele desobedeceu a voz do Senhor, a palavra, a ordem que foi direcionada a ele. Ele desobedeceu. E aí o profeta chega para ele e diz: bem mais vale obedecer do que se sacrificar. Então, bem mais vale você ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus do que você fazer sacrifício em vão, que é muitas das vezes ir à igreja e ouvir a palavra e não dar crédito, e não deixar, não permitir com que a palavra de Deus te leve à obediência. Isso gera consequência. Gerou consequência sobre o rei Saul e está gerando consequência na vida de muitas pessoas, porque só quer só ouvir. Deus não quer que você esteja na presença dele só para ouvir. Ouvir é o primeiro passo e obedecer é consequência do que você ouviu. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima.